Pessoal, boa tarde. Bom, hoje nós iremos apresentar a defesa de dissertação do aluno Iveson Cavalino, do programa de pós-graduação química da UFPB. O tema da sua dissertação de mestrado é a avaliação de porfirinas na determinação simultânea de cátions por espectrofotometria, UV-vis e calibração multivariada. Na banca nós temos a banca de avaliação do professor Ivan, aqui com o DMT no departamento. Já agradeço desde a nossa participação na etapa de qualificação e com o meu externo, o professor Gilson de Freitas Silva, correto? Da UFMG, departamento de Química da UFMG. Agradeço também a presença do professor em ter lido a dissertação e ter aceitado o nosso convite. Tá? Então, Iveson, você tem mais ou menos entre 30 e 40 minutos, eu espero que esteja nessa apresentação e depois a gente passa para a fase de análise. Ok? Fique à vontade. Boa tarde a todos. Obrigado por ter vindo. Não esperava tanta gente assim, mas maravilha. Estou feliz de poder estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem aqui do trabalho. Meu trabalho de dissertação de mestrado é sobre a avaliação de porfirinas na determinação simultânea de cátions por espectrofotometria UV-vis e calibração multivariada. Meu nome é Iveson de Carvalho Nino, como o professor mencionou. Eu sou orientado pelo professor Charlan Lemos e o professor Júlio Santos Rebouças. Bem, eu farei uma breve introdução sobre o que são as porfirinas, algumas características. Temos os objetivos do trabalho. Em seguida, tem a parte da fundamentação teórica sobre as porfirinas e a parte de quimiometria. Em seguida, eu discutirei como é que foi feita a parte experimental da TPP e TCPP, que é a tetrafenilporfirina e tetracarboxifenilporfirina. Em seguida, vou falar sobre os resultados de ambas porfirinas. E por fim, farei as conclusões, perspectivas e agradecimentos. As porfirinas, elas são encontradas nos mais diversos sistemas biológicos. Dentre alguns exemplos que eu vou citar aqui, está a ferroporfirina, que é responsável pelo transporte de oxigênio. Ela é encontrada no grupo M, certo? E temos a clorina, que é um exemplo. Ela não é uma porfirina, mas ela é similar a uma porfirina. Ela é importante para o processo de fotossíntese e é encontrada na clorofila. Dentre algumas características importantes nesses sistemas, podemos verificar a questão da cor, certo? E, através da cor de algumas dessas metaloporfirinas, podemos quantificar alguns metais, usando a espectroscopia UV-vis ou espectroscopia molecular. Dessa forma, o trabalho tem como objetivo avaliar a tetrafenilporfirina e a tetracarboxifenilporfirina como agentes complexantes dos metais chumbo, zinco, cobre, manganês, cobalto, níquel, alumínio e mercúrio. A tetrafenilporfirina, ela apresenta 4 grupos fenila ligados na posição meso do macrociclo. E temos aqui a tetracarboxifenilporfirina, que a diferença dela para essa daqui é que contém os grupos carboxílicos nas posições para dos grupos fenila. O próximo passo seria identificar os metais que complexam com essas porfirinas e otimizar as condições da metalação mediante planejamento fatorial. Em seguida, desenvolver modelos de calibração multivariada a partir dos experimentos propostos por planejamento Brereton,
e empregá-los em modelos construídos na determinação simultânea da concentração dos cátions em amostras de água mineral. As porfirinas, elas são formadas por um macrociclo. Esse macrociclo ele é constituído de 4 grupos pirróis, e esses grupos pirróis estão unidos por pontes metilidênicas, tá certo? Então, temos aqui as posições 5, 10, 15 e 20 do macrociclo, e quando temos os hidrogênios dessas posições substituídos por grupos, dá-se origem às mesoporfirinas. Dentre as mesoporfirinas, destaca-se a tetrafenilporfirina e a tetracarboxifenilporfirina, que são as duas porfirinas utilizadas nesse trabalho. As porfirinas base livre, elas apresentam uma estrutura, um perfil espectral, tá certo? Composto por 4 bandas menores chamadas de bandas Q e uma banda mais intensa chamada de banda de Soré. E quando ocorre a complexação de um metal com a porfirina, ocorre a redução dessas 4 bandas. De 4 bandas ficam apenas o que? 2 e mais a banda de Soré. Mas pode ocorrer também deslocalização dessas bandas e aumento ou diminuição da intensidade. Isso aí vai depender do metal que está complexado com a porfirina. Bem, se quisermos determinar a concentração de um íon metálico, de um complexo, o método utilizado é a calibração univariada. Como é que funciona essa calibração univariada? Então, eu tenho, por exemplo, aqui o espectro do manganês. Essa banda aqui é 464. Então, observa-se que existe um aumento da intensidade do sinal, que no caso é um aumento de quê? Da absorvância. Esse aumento deve ser aumento de quê? De concentração do analito. Dessa forma, se pegarmos padrões com concentrações para o tipo manganês diferente, tá certo? Pegar uma concentração 1, concentração 2, concentração 3 e assim por diante, e relacionar essas concentrações com suas absorvâncias, temos o que se chama de quê? De curva analítica. Em que a curva analítica ela vai oferecer uma equação do tipo y igual a A mais bx, onde A e B são os coeficientes. E no processo de calibração, obtém-se esses coeficientes A e B para, posteriormente, poder achar a concentração de um determinado analito ou de uma determinada amostra que contenha manganês, feito o exemplo aí que eu dei. Então, no meu caso, eu não posso utilizar a calibração, por exemplo, univariada. Por quê? Vamos ver. Primeiramente, esse método ele não pode ter a questão do efeito de matriz e nem pode ter a presença de interferências. No meu caso, eu trabalho com 6 metais e eu vou determinar esses metais não um a um, eu vou determiná-los simultaneamente. Então, a calibração univariada não tem como ser utilizada para esses fins. Por quê? Eu vou ter isso aqui. Imagine, aqui nós temos os espectros individuais de cada metal, certo? E imagine que eu vou colocar todos esses metais juntos, vou determiná-los todos juntos. Então eles vão apresentar esse perfil quando juntos. Então quando eu uso a calibração univariada, eu uso um comprimento de onda. Mas se eu pegar um comprimento de onda, seja ele qual for, nessa banda, nesse espectro maior aqui, eu não vou ter apenas a contribuição de um metal, eu vou ter a contribuição de vários metais. Então a calibração univariada ela não pode ser utilizada para determinar a concentração dos meus cátions. Dessa forma, faz-se necessário o uso da calibração multivariada. Né? A calibração multivariada, temos aí a primeira, seria o PLS, que é a regressão por mínimos quadrados parciais. Esse método
eu vou dar um exemplo para vocês poderem se situar. É o seguinte, minha matriz espectral, eu tenho minha matriz espectral e tenho minha matriz de concentração. A minha matriz espectral, ela contém várias variáveis, muitas variáveis, são 401. Ou seja, minhas 25 amostras, elas estão distribuídas ao longo dessas variáveis. Então, se utiliza o PLS com o objetivo também de reduzir a dimensionalidade e de se calcular novos eixos ou fatores. Então, eu vou demonstrar como é que funciona isso com esse exemplo aqui. Mas, lembrando que o PLS ele busca fazer uma correlação entre a matriz espectral, que é chamada de matriz X, e a matriz Y. E como é feita essa correlação? Então, tá aí um exemplo. Imagine que eu tenho aqui, as minhas amostras estão distribuídas ao longo desses 3 eixos, dessas 3 variáveis, e cada amostra dessa, como ela está distribuída ao longo de 3 eixos, elas possuem 3 coordenadas, 3 valores, tá certo? Então, o PLS, ele vai calcular novos eixos para essas amostras. Ou seja, as amostras que estavam distribuídas em 3 eixos, agora estão distribuídas em 2 eixos. Esses eixos são chamados de fatores ou variáveis latentes. Quando projetamos cada amostra dessa sobre esses fatores, temos o que se chama de scores. Certo? E esse procedimento ele é feito tanto na matriz X, na matriz espectral, quanto na matriz Y. E ele busca fazer uma correlação através dos scores de X e de Y para obter um modelo de calibração. O outro método bastante usado na parte de calibração de variável é o MLR. E o MLR funciona como se fosse uma função do primeiro grau. A diferença é que na equação obtida não vamos ter apenas um coeficiente, vamos ter vários coeficientes, chamados coeficientes de regressão. Só que para usar esse método, eu tenho que garantir que o número de variáveis, que no meu espectro são 401 variáveis, e eu tenho 25 amostras, então o número de variáveis ele tem que ser menor ou igual ao número de amostras. E essas amostras, elas não podem ser o quê? Correlacionadas. Se tiver correlação, essa correlação tem que ser pequena. Então, para isso, utiliza-se os algoritmos de seleção de variáveis. Temos aí o algoritmo genético, que é baseado na teoria de Charles Darwin, em que os indivíduos mais aptos são selecionados para o sistema. No meu caso, são variáveis. As variáveis mais informativas elas vão ser utilizadas para a construção do modelo. E temos o SPA, que é o algoritmo das projeções sucessivas. Esse algoritmo já está dizendo, ele funciona à base de projeções. Então, divide-se a matriz espectral, que contém 401 variáveis em conjuntos, e seleciona-se a variável, no caso o conjunto, que possui o menor erro. Certo? Depois disso, depois de ter escolhido o conjunto na base do menor erro, ele vai retirar as variáveis que não trazem tanta informação. São 3 etapas. A parte experimental com a TPP, com a tetrafenilporfirina, primeiro, essa substância é uma substância que é insolúvel, ou tem baixa solubilidade meio aquoso. Então faz-se necessário solubilizá-la em um solvente orgânico ou no surfactante para fazer o processo de análise, certo? Então o procedimento experimental com a tetrafenilporfirina foi feito da seguinte forma: solubilizou-se a porfirina em DMF, foi o primeiro teste. Depois eu solubilizei uma mistura binária de solventes, DMF com THF e DMSO com THF. Em seguida, eu fiz a obtenção dos espectros porfirínicos metal, usando esse sistema aqui. Então, no caso, primeiro eu coloquei o tampão tris, em segundo eu coloquei os cátions de interesse, que são os analíticos, o cádmio, que é o meu catalisador, e por último eu acrescentei a porfirina. Levei esse sistema ao aquecimento, isso aí vai estar com um tubo de ensaio. Levei ao aquecimento, depois resfriei o sistema e medi o espectro.
Assim também foi feito para TCPP. Só que essa primeira etapa aqui não foi feita, tá certo? Para ela. Por quê? Porque essa porfirina, a TCPP, a tetracarboxilipofirina, ela é solúvel em água, em meio básico. Então, essa primeira etapa de usar solventes para solubilizá-la não foi feita. E o procedimento, esses demais procedimentos aqui foram executados para ela. Bem, na parte da otimização, foi necessário usar um planejamento fracionário. Esse planejamento fracionário serviu para ver qual era o melhor pH, qual era a melhor temperatura, qual era o melhor tempo, melhor concentração de cádmio que eu deveria trabalhar. Então, eu estudei 2 pHs, 7 e 9. O tempo, 5, 10 minutos, e a concentração de cádmio, 5 vezes 10 a menos 6 e 5 vezes 10 a menos 7. E, em seguida, eu fiz uma avaliação da concentração do catalisador a ser utilizado. E esse estudo foi feito em cima dos íons mercúrio e chumbo. Posteriormente, eu fui estudar também o efeito do tempo, de metalação. Em seguida obteve-se as curvas de trabalho de cada metal, né? As curvas de trabalho. Esse estudo ele foi feito individualmente para cada íon, seguindo as condições de otimização. Agora, o estudo da faixa de trabalho ela foi feita seguindo a banda de Soré, que é a banda mais intensa de cada metal, de cada íon. A diferença é que, para o cobre, eu utilizei uma banda Q, porque a banda de Soré dele se encontra muito próximo à banda da base livre. Posteriormente, eu fiz uma avaliação da concentração de H2TCPP a ser empregada no sistema, da tetracarboxilipofirina. Esse estudo foi feito em cima dos experimentos 12 e do experimento 23. O experimento 12 é o experimento que continha uma das maiores concentrações de metal. E o experimento 23 é o que tinha menor. Então, eu tinha que garantir porfirina para que ocorresse a complexização de todos os metais. Em seguida, esse estudo aí, no caso, ele foi feito seguindo sempre o quê? As condições otimizadas, que foi seguindo lá o planejamento fracionário. Planejamento Bregton, né, é um planejamento de misturas, que foi utilizado para obter as misturas de calibração. Então, o que é que se fez? Pegou a faixa de trabalho de cada metal e dividiu essa faixa de trabalho em 5 pontos equidistantes, ou seja, em 5 níveis de quê? De concentração, onde temos um nível menor, menos 2, e um nível maior, que é o nível 2. Ou seja, temos 5 concentrações diferentes para cada metal, que no caso são 6 metais ou 6 fatores. E em seguida, com essas concentrações construiu-se o experimento Bregton, que contém 25 experimentos. Só que esses 25 experimentos foram feitos em duplicata. E seguindo também as condições otimizadas. Bem, esse planejamento Bregton, ele é feito para obter o conjunto de calibração. Depois de obter o conjunto de calibração, é necessário obter também um conjunto de validação, que foi feito com 16 amostras sintéticas. Só que essas 16 amostras sintéticas, a concentração dos íons, todas elas estavam na faixa de trabalho do metal estudado, cada um, individualmente. Bem, o procedimento de obtenção dos espectros de cada metal estão descritos aqui. Primeiro eu acrescentei 500 microlitros do tampão tris. Em seguida, eu botei 25 microlitros do catalisador cádmio. Posteriormente, eu acrescentei a porfirina, 375 microlitros. Coloquei os cátions, que são os analíticos, ou amostras de água, que eu trabalhei com amostras de água mineral, para fazer os testes com amostras reais, que no caso foram aplicadas com água. Em seguida, eu completei o volume até completar o volume final de 2.500 microlitros. Fechou o recipiente. Esse recipiente foi coberto com alumínio. Em seguida, foi levado ao aquecimento durante 80 graus e 10 minutos.
Posteriormente, o sistema ele foi resfriado, tirou-se uma alíquota de 1.340 microlitros e colocou-se na cubeta. Em seguida, completou-se o volume até 2.500 microlitros e fez a medida espectrofotométrica da aquisição dos espectros. A análise de amostras reais foi feita com água mineral. Foram utilizadas 5 amostras de água, 5 marcas de água diferentes, certo? E com essas 5 marcas de água diferentes foram feitos 10 experimentos. Só que essas amostras de água não sofreram nenhum tipo de pré-tratamento. Elas foram utilizadas do jeito que estavam. E foi acrescentado lá 1 ml de água para poder fazer as análises. Em seguida, calculou-se a exatidão do modelo, né, que foi feita através de teste de recuperação aparente. Só que, como é feito esse teste de recuperação aparente? Primeiro, eu desprezei a quantidade de metais que existia na água mineral, porque na água mineral tem metais. Só que eu não estava conseguindo detectar, né, através do VVIS, esses metais, a complexação desses metais. Se existia, estava numa concentração muito baixa. Então eu resolvi desprezar. Então a quantidade de metal que eu considerei lá foi aquela que eu acrescentei. Tá certo? Então isso aí é um teste de recuperação. E aqui temos os resultados da TPP, que é a tetrafenilporfirina. A porfirina que é insolúvel em água e que eu tenho que usar solventes orgânicos para solubilizar. Então, o primeiro teste foi usar a tetrafenilporfirina com o DMF, solubilizei essa substância em DMF e fui tentar complexar metais com ela. Só que eu não estava conseguindo, porque eu estava tendo espalhamento espectral, né, uma grande variação da linha de base e não estava ocorrendo complexação, pelo menos olhando para os espectros, eu não consigo observar uma mudança no perfil espectral da porfirina. Ou seja, aqui eu contei 4 bandas Q e a banda de Sorey, do jeito que estava. E era de esperar pelo menos que ocorresse alguma mudança nessa região. Mas não ocorreu. Dessa forma, como eu estava com problema de estabilidade, eu fui testar a mistura de solventes. Então eu testei o DMF com THF. E aqui eu consegui resolver o problema do espalhamento espectral e da variação de linha de base. E deixou de turvar, só que acontece que não estava ocorrendo metalação. Veja que os espectros eles são todos idênticos, né, indicando que não houve complexação. Dessa forma eu fui testar outra mistura de solventes, que é DMSO com THF. E com essa mistura de solventes eu consegui complexar alguns metais, só que eu não estava conseguindo ter reprodutibilidade. E para mim, fazer as análises, é necessário que haja reprodutibilidade. Se o sistema não for reprodutível, não tem como ser feita a calibração de variável. Então, dessa forma, eu passei a testar outra porfirina. Eu fui usar outra porfirina, que é a tetracarboxifenilporfirina, que é a que é solúvel em água, em meio básico. Então, a primeira coisa que foi feita foi obter os perfis espectrais de cada metal. E as condições iniciais que eu utilizei para a obtenção desses espectros foi pH 7.4, temperatura de 90 graus, tempo de 10 minutos e concentração de cádmio igual à concentração de porfirina. A diferença é que eu usei aqui metal em excesso, para garantir que eu tenha apenas o perfil espectral da metaloporfirina, ou seja, do metal com a porfirina. Então temos aí o perfil espectral do cobalto, porfirina, né, do cobre, porfirina. Observe que as bandas são bem diferentes. Uma está aqui em 428 nanômetros, a principal, e a do cobre está em 413, ou seja, elas são diferentes. Temos aqui a do mercúrio, que apresenta o perfil espectral aqui, ó, a banda de característica dele é em 440. Já a da manganês, a banda principal seria em 468. Temos o chumbo, só que o chumbo,
ele não complexou com a porfirina totalmente, mesmo usando excesso. Né? Observa-se aqui que existe ainda porfirina, ó. Isso aqui é a base livre, que ela não complexou. A banda característica do chumbo seria 464. Né? Esperaria-se que essa porfirina ela fosse toda convertida nisso aqui, mas não foi. Ou seja, eu tenho uma mistura de base livre com a metaloporfirina. E temos o zinco, né? Que apresenta uma banda característica de 422 nanômetros. Bem, aqui estão os gráficos de Pareto. Né? Esses gráficos foram obtidos mediante um planejamento fracionário, como foi dito anteriormente. Né? O pH estudado foi o pH 7,9, né? A temperatura de 40 e 80 graus, o tempo 5, 10 minutos e a concentração de cádmio 5 vezes 10 a menos 6 e 5 vezes 10 a menos 7. E como é que funciona esse gráfico de Pareto? Essa linha azul aqui, né? As barras que passaram dela são os efeitos que são significativos, ou não, para a complexação do metal. Então, no caso, o que é que indica essa barra em cinza? Que de um menor nível para um maior nível, esse sistema está sendo favorável para a complexação do metal. Então, veja, o pH foi 7,9. Então, do pH 7, que é o mínimo, para o pH 9, está ocorrendo o quê? A complexação do íon zinco. Essa é a ideia. Concentração de cádmio. De uma menor concentração de cádmio para uma maior, está sendo importante para quem? Para a complexação do zinco. Então, existem dois fatores aí que são importantes para a complexação do zinco, que é o pH e a concentração de cádmio. Existem efeitos aqui também de segunda ordem, mas não foi o objetivo do nosso estudo. O objetivo do estudo foi estudar apenas, claro, o melhor pH, melhor tempo, melhor temperatura e a melhor concentração de cádmio, e não as interações de segunda ordem. Temos aqui, para o elemento manganês, né? O pH ele foi um fator importante e a concentração de cádmio, a temperatura e o tempo também foram importantes para a sua complexação. Temos, para o cobre, o pH, o aumento dele foi importante para a sua complexação, a temperatura e o tempo também foi importante. E para o cobalto, pH, temperatura, concentração de cádmio, o tempo, o aumento desses fatores foi importante para a sua complexação. Temos o mercúrio. O mercúrio, o pH foi importante, o aumento do pH. Assim como para o chumbo, o pH também o aumento foi importante, mas o aumento da concentração de cádmio não foi bom para o estudo do mercúrio e do manganês, para a complexação desses metais. Quando eu aumento a concentração de cádmio no sistema, eu tenho uma diminuição do sinal desses metais, indicando que o excesso, que no caso, quando eu tenho cádmio em excesso lá, excesso que eu digo assim, maior concentração, tá? Eu tenho uma diminuição da complexação. Então, dessa forma, eu fui estudar qual era a melhor concentração de cádmio a ser utilizada. Por quê? Porque eu queria pegar o sinal do mercúrio e o sinal do chumbo. Porque eu sei que o sinal desses dois elementos estava sendo prejudicado por conta do cádmio. Então, eu diminuí a concentração de cádmio cerca de 100 vezes, certo? Então, as duas concentrações trabalhadas foram 5 vezes 10 a menos 6 e 5 vezes 10 a menos 8. E observei o seguinte: esse espectro aqui que está em preto, ele reflete a maior concentração de cádmio, que é 5 vezes 10 a menos 6. E o espectro azul reflete a menor quantidade de cádmio, 5 vezes 10 a menos 8. Então eu observei que quando diminui essa quantidade de cádmio, eu consigo obter um sinal referente a quem? Ao mercúrio. Porque antes esse sinal estava sendo sobreposto ao complexo de cádmio. Logo, eu decidi trabalhar com quem? Com a concentração de 5 vezes 10 a menos 8. Porque nessa concentração eu conseguia pegar o sinal do mercúrio e ainda ganhava um aumento aqui no sinal de quem? Do chumbo, com a diminuição da concentração de cádmio. Outra
coisa importante que eu observei foi que ao aquecer, é o seguinte, esse espectro em azul e em preto, eles foram feitos à temperatura ambiente, certo? Aí o que é que eu fiz? Esse em azul, esse sistema eu aqueci durante um determinado tempo, e depois que eu resfriei e fiz a medida, eu observei que houve uma diminuição da banda do mercúrio e da banda de quem? Do chumbo, e um aumento da intensidade do sinal da porfirina, indicando que houve uma desmetalação. Esse aquecimento foi durante 10 minutos. Só que mesmo aquecido durante 10 minutos, eu ainda tinha sinal do mercúrio e do chumbo, que para mim era suficiente para fazer a calibração multivariada. O importante era ter o quê? Sinal. E eu tinha sinal ali em 5 vezes 10 a menos 8. Dessa forma, eu decidi realmente que a concentração seria 5 vezes 10 a menos 8. Outra coisa importante é que esse estudo também foi feito em cima do zinco e do manganês. Eu observei que o zinco e o manganês, que também já tem algo relatado na literatura, que eles complexam sem o cádmio, certo? E quando tem a presença do cádmio, ocorre um aumento da intensidade do sinal desses metais. Logo eu verifiquei que o cádmio era importante, como já foi visto através dos gráficos de Pareto, que o cádmio ele é importante para o sistema. Então, 5 vezes 10 a menos 8 foi a concentração que eu resolvi trabalhar. E o tempo de 10 minutos. Bem, depois de ter feito o estudo das melhores condições de otimização, eu fui obter a curva de calibração para cada metal, individualmente. Então temos aí a faixa de calibração do chumbo, ela vai de 1 a 10, né? Aqui a curva de calibração. Aqui do zinco vai de 1 a 5. A do mercúrio de 1 a 10. A do cobalto de 1 a 10. A do cobre de 1 a 6 e a do manganês de 0,1 a 5. Outro estudo que eu tive que fazer foi sobre a concentração de porfirina, porque eu tinha que garantir que a porfirina tivesse em excesso ou na concentração que fosse favorável à complexação dos metais, né? Que garantisse a complexação dos metais. Então eu estudei duas concentrações. Eu estudei 3 vezes 10 a menos 6 e 4 vezes 10 a... Não, 3 vezes 10 a menos 5 e 4 vezes 10 a menos 5 de porfirina. Só que eu observei que quando eu tinha uma concentração maior de porfirina, ocorria uma sobreposição do perfil da porfirina sobre o perfil dos espectros na banda Q. Isso para mim não era interessante, porque eu queria pegar uma maior variação nessa região. Então, dessa forma, eu decidi trabalhar com 3 vezes 10 elevado a menos 5. Ou seja, com uma quantidade um pouco menor de porfirina, mas que fosse possível pegar lá das bandas Q uma variação. Então, depois de ter escolhido as melhores condições, o melhor pH 9, né? Melhor tempo de aquecimento 10 minutos, melhor temperatura 80 graus, né? E melhor concentração de cádmio 5 vezes 10 a menos 8, eu fui obter lá as misturas de calibração e de validação. Então aqui estão os espectros das misturas de validação e de calibração, né? Não foi observado amostras anômalas, com perfis anômalos, e a ausência de amostras com alta influência e alto resíduo também não foi verificado. E 3 PCs elas explicavam 90% da variância dos dados. Em seguida fizemos o que? A validação do modelo. Depois de eu ter construído um modelo de calibração, foi necessário fazer o que? A validação do modelo. E aqui estão os 3 modelos construídos, com o PLS, com o GA-MLR, com o SPA-MLR. E observou-se que, para o GA-MLR, tivemos os menores erros. Ou seja, foi o modelo que ofereceu os melhores resultados para a validação. Mas quando eu fui prever as amostras de água mineral, aí eu tive problema.
né? No caso, esse modelo, ele não conseguiu prever as amostras de água mineral com um baixo erro. O erro estava muito elevado. Então, dessa forma, eu não vou colocar os resultados em relação ao GA, tá certo? Em relação ao SPA e o PLS, o SPA ele ofereceu um melhor resultado do que o PLS. Bem, outra coisa importante é que essa análise foi utilizando a série de teste, né? Eu usei também validação cruzada, mas a validação cruzada não foi boa, né? Logo, então eu resolvi trabalhar só com a série de teste. Bem, o modelo GA, um dos motivos dele não ter dado bons resultados na predição foi porque ele selecionou regiões em que não relatava as características reais dos metais, né? Por exemplo, se você observar, o GA está em vermelho aqui, essas bolinhas vermelhas. Então ele escolheu regiões de baixa absortividade, né? E que não trazia as características realmente do complexo. Já o SPA ele escolheu regiões características dos metais. Então talvez seja por isso que o SPA MLR tenha dado melhores resultados. Outra coisa importante aqui é que nós temos as variáveis selecionadas e os coeficientes de regressão. O que é isso? Bora ver. Aqui para o cobre e para o mercúrio são os coeficientes necessários para achar a concentração de um determinado analítico, de uma amostra desconhecida. Então, com essas equações aqui individuais de cada metal, eu posso achar a concentração de um analítico qualquer, que contenha esses metais, né? Então, aqui também está o do manganês e do zinco. E vamos ver agora por que os modelos, né, por exemplo, modelo para o cobalto e modelo para o chumbo, eles não deram bons resultados, certo? Eu esqueci de mostrar ali, mas o modelo do cobalto e do chumbo não ofereceu bons resultados. Bora ver por quê. Já para o restante, para o manganês, para o zinco, né, para o cobre e o mercúrio foram bons, mas isso tem uma lógica. Bora ver. O manganês aqui, por exemplo, é essa banda. A variável selecionada para o manganês foi 476 nanômetros. Essa região, esse comprimento de onda selecionado, ele não sofre uma interferência elevada de nenhum metal. Sofre um pouco de interferência aqui do chumbo, nessa região. Mas, mesmo assim, essa interferência é pouca. Então, um dos motivos do modelo manganês ter dado bons resultados foi porque não ocorreu sobreposição. Já para o chumbo, a solê dele está totalmente sobreposta pela solê do manganês. Então isso aí vai ser um problema para a determinação de chumbo, devido a essa alta sobreposição. O próximo, temos aí o zinco e o mercúrio, né? O zinco, a variável selecionada foi essa aqui, né? Em 424. Que é uma região, uma variável selecionada numa região de baixa sobreposição. A única sobreposição que ele sofre, mesmo alta, é do cobalto. Só que o cobalto, ele tem baixa labilidade. Ou seja, a troca de ligantes dele é muito lenta. Então, provavelmente, esse seja um dos motivos do modelo do zinco não ter sofrido grande influência sobre o cobalto, por conta dessa baixa cinética do cobalto. Mercúrio, a variável selecionada foi em 444 nanômetros, certo? Que é uma variável que também foi selecionada, mas que não sofre nenhum tipo de interferência elevada em nenhum metal. Então, o mercúrio também lhe ofereceu bons resultados por conta disso. Um dos motivos. E temos agora o chumbo, né? O chumbo, a gente viu alguns slides, a gente chegou a ver que ele estava totalmente sobreposto pelo manganês, né?
E observamos aqui que na variável 653, que é mais para cá, que foi a variável selecionada para o chumbo, ela sofre uma alta sobreposição de quem? Do mercúrio. Certo? Então, indicando mais ainda o fato do mercúrio não ter dado, o chumbo não ter dado um bom resultado na validação. Já o cobre, a principal banda que ele escolheu foi essa aqui, 517. Que é uma banda característica de quem? Da porfirina. Nem dele é, da porfirina. E ele utilizou para fazer a modelagem. E que tem alta influência. E o cobre deu bom resultado. Em seguida, temos aí a análise de amostras de água mineral. Né? Foram as amostras reais. E aí temos o teste de recuperação. Né? A recuperação do manganês ela variou de 98% a 114%. A do cobre foi de 96% a 113%. A do zinco, 91% a 118%. E a do mercúrio, 81% a 120%. E o mercúrio, se observarmos aí, foi o que teve menor recuperação. Né? Aliás, teve uma faixa mais larga. Conclusões. Devido a problemas de instabilidade, não foi possível prosseguir no desenvolvimento da metodologia para tetrafenilporfirina. O emprego da tetracarboxifenilporfirina possibilitou o desenvolvimento de um método capaz de determinar simultaneamente o cobre, o manganês e o mercúrio e o zinco. Além disso, também foi possível modelar as possíveis interferências dos complexos de cobalto e chumbo. Os modelos SPA e MLR foram mais robustos frente às análises das amostras de água mineral, fornecendo bons valores de recuperação. Perspectivas. Retomar o desenvolvimento da metodologia com a tetrafenilporfirina, testando resolver os problemas encontrados nesse trabalho. Calcular a precisão do modelo, realizar os estudos das interferências sobre o modelo por parte dos cátions que não participaram da modelagem e empregar os modelos construídos para a previsão de amostras de chás e multivitamínicos. Inclusive, isso aqui já está sendo feito, certo? Para a questão do artigo. Em seguida, eu queria agradecer a todos por terem vindo. Alguns vieram de tão longe, né, prestigiar. Enfim, eu só tenho a agradecer. Aqui eu aprendi muito, fui muito bem acolhido. Obrigado. De antemão, esqueci também. Queria agradecer ao professor Júlio, ao professor Sherlan, né? Pela orientação, pela paciência, né, pelo coleguismo mesmo. Aqui, enfim, eu só tive a aprender com eles e queria agradecer a essa criança aqui. Essa criança não. Ô, criança maravilhosa. Obrigado aí. Gente, agora a gente vai dar continuidade.